Então eu vou começar dizendo duas coisas importantes. A primeira, que eu sempre agradeço aqui à Casa de Cultura por fazer esse evento, que eu acho que é um evento muito importante para vocês, vestibulandos, que é ouvir alguém falando fora do ambiente da escola, fora do ambiente do cursinho. É a literatura posta no lugar dela, que é o mundo, tá bom? Então, sempre essas palestras, elas são muito interessantes, essas conversas, esses encontros, porque vocês vão ouvir pessoas falando de literatura não naquele modelo do formato escolar, do formato que tem uma perspectiva de construir um dado específico, né? O colega de vocês estava aqui me perguntando, hoje de manhã, não sei como você se chama. Sim. Max. O Max estava aqui me perguntando, um pouquinho antes da gente começar, o que é que se espera desses livros, dessas leituras e de vocês, portanto, nos vestibulares. Aí eu estava contando para ele que eu acho que são duas perspectivas muito importantes. A primeira é que vocês conheçam a obra, portanto, que vocês a leiam, né? Então, a leitura do texto ela é fundamental, porque é isso que faz com que você compreenda o discurso daquele autor. Não é o que se fala sobre aquela obra, não é o que se fala sobre aquele autor, mas é que você, como leitor, leitora, faça uma experiência de enfrentamento desse discurso, tá bom? Então, quando eu leio um texto, eu necessariamente tenho que me posicionar em relação a ele. Então, vocês são jovens, lendo, por exemplo, no caso da escritora sobre a qual eu vou falar hoje, sobre o livro, né, Memórias de Marta, jovens do século XXI lendo uma escritora do século XIX. Então, essa perspectiva, que a gente chama assim, é um horizonte de leitura, o horizonte de projeção do sentido desse texto. O que é que está lá no horizonte? Como é que eu compreendo o que essa pessoa projetou nesse texto? Tá bom? Então, esse é um plano da compreensão. Aí depois, existe um plano da interpretação, que são as correlações que você faz entre o texto que você acabou de ler, o sentido que você apreendeu do texto e algumas outras camadas de conhecimento que você tem. Então, camadas sobre a sociedade brasileira, sobre a história do Brasil, sobre a perspectiva das mulheres no Brasil, sobre traços característicos do Rio de Janeiro, traços característicos de uma certa personalidade de mulher de uma determinada época. Está claro isso para vocês? Então, o que o vestibular espera de vocês? Que você seja um leitor capaz de dialogar com esse texto e com a prova, né? É isso, tá bom? Olha, eu vou fazer uma conversa com vocês hoje e a imagem é meio monolítica, porque o meu PowerPoint não funcionou direito e também ele não tinha nada de assim de muito importante, porque o que importa mesmo é o texto. Então eu quero falar sobre o texto, tá bom? Quem leu aqui? Ah, parabéns, muita gente leu. O livro é curtinho, né? Eu li nessa versão aqui, ó, que é da Via Leitura. É um livrinho fininho. Quando a gente pensa, então, num livrinho assim e pensa em memórias, em geral a gente pensa em memórias como um livrão, né? Muitas memórias, e aí você fala, não, é um livrinho. É uma memória sucinta, sintética, livrinho, tá bom? E aí a gente vai pensar assim, bom, Memórias de Marta. Quando a gente vê esse título, Memórias de Marta, não é Memórias da Marta, né? Então, não tenho aqui um artigo definidor, que é de uma Marta em especial, mas é Memórias de Marta. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala Memórias de Marta, a gente pensa num título que nos faz pensar na memória de uma outra pessoa, não é isso? Porque a gente não está falando das minhas memórias, né? Eu, Marta, falando de minhas memórias. Mas quando a gente começa a ler o livro, logo na primeira página, a gente encontra um verbo na primeira pessoa do singular. Tenho uma ideia vaga da casa em que nasci. Portanto, quem vai narrar essas memórias é a Marta.
Então, o enigma do título já entra logo no texto de cara, que a gente já entende rapidinho que o texto vai ser narrado em primeira pessoa, então é essa pessoa tentando resgatar essas memórias. Vocês, certamente, nos estudos de literatura, leram outras memórias, né? Memórias póstumas de Brás Cubas, memórias sentimentais de João Miramar, memórias do cárcere. As memórias têm uma característica muito particular dentro da literatura, e a literatura cede um lugar especial para as memórias, porque, em geral, no romance, a gente tem mesmo a história de vida de alguém. Que diferença a gente teria de uma história em que, na verdade, os acontecimentos são o fator mais importante, e nas memórias é a coisa do tempo, né? As memórias funcionam, as nossas lembranças, as memórias funcionam não de uma maneira organizada no calendário, mas tem um fator do tempo psicológico que nas memórias tem um papel importante. E aí a pergunta, que memórias tem a Marta? São memórias felizes? Não? São memórias tristes? São? Essas memórias, interessantemente, vocês devem ter visto no texto, são memórias que dizem respeito muito especificamente a uma experiência do feminino naquela época em que o livro é narrado. Está claro isso? Por quê? Porque as figuras masculinas, elas pontuam o texto, mas elas não pertencem ao conjunto dos acontecimentos. Por quê? Porque os homens estão ausentes de algum modo aqui, né? Vocês notaram isso quando leram? Vejam, o pai morre, logo, é por isso que ela vai morar com a mãe num cortiço. Eles mudam de condição social pela morte do pai, né? As duas, sobram duas mulheres, a mãe e ela. Depois, nos dois momentos, então, ela se apaixona por um olhar, né? Lembram disso? Na escola, naquela visita, e depois ela se apaixona novamente por um moço que ela vai encontrar lá naquelas férias que ela vai passar com a sua professora, e que, na verdade, não estava assim tão interessado nela, né? E nem tão interessado na outra mulher a quem ela o viu declarando o seu amor e o seu interesse. Ele se casa ainda com uma outra, né? Então, há um círculo aí. Então, e ela vai se casar depois com um homem mais velho, né? Por uma decisão final que a gente depois conversa um pouquinho sobre ela. Então, o que a gente tem nesse caminho? A gente tem um mundo do masculino, que é um mundo que representa essa estrutura social em que ela se vê inserida, e um mundo do feminino, que é um outro mundo, e é isso que eu acho que a gente tem que conversar aqui hoje. Quando a gente pensa no mundo masculino, a gente pensa, por exemplo, naquela própria história que ela vive lá no universo da sua casa, com os vizinhos, que é aquele dono do bar que embebeda o menino, né? Tornando um viciado em álcool, e o menino acaba morrendo, né? O pai também acaba morrendo. Então, esses homens vão desaparecendo e as mulheres vão ficando sozinhas numa luta muito aguerrida para sustentar os filhos e sustentarem a si mesmas. Isso ficou bem claro para vocês? Então, vejam, a gente está fazendo um exercício de compreensão do texto. Nós não estamos ainda interpretando o texto, a gente está compreendendo o texto. O que é essa história? Que memórias são essas? Memórias de alguém que se expõe nesse texto, né? A Marta se expõe nesse texto. Falando do quê? Falando da sua inveja, falando da sua debilidade física, da sua debilidade emocional, falando das suas frustrações, né? Falando de uma série de movimentos que ela, como mulher, foi realizando
para tentar suportar e superar uma condição existencial muito ruim, muito negativa. Tá claro isso para vocês? Tudo bem? Estou indo bem assim? Tá tudo certo? Vão me avisando, viu? Se vocês falarem, ai, Celeste, não sei, não estou entendendo nada. Pode falar. E aí, quando a gente olha para essa mulher, com todas as fragilidades que a Marta tem, uma mulher que também, por conta das suas fragilidades, não é a mulher forte que pode lavar roupa, como a mãe, ser uma engomadeira, né? Uma mulher que trata da roupa, engoma a roupa. Hoje em dia ninguém engoma mais a roupa, mas era uma coisa muito típica do século XIX, uma roupa engomada, uma passadeira, uma mulher, imaginem, lembram vocês algumas cenas, a mãe está cansada, porque vocês sabem, ela provavelmente passava roupa com, provavelmente não, com certeza passava roupa com ferro carvão, ferro de ferro, que é pesado, chama-se ferro de passar por conta disso, né? Porque é um ferro pesado, quente, que se passa na roupa, você vê que a mãe umedecia aquela roupa antes, deixava lá para poder passar, morando em condições precárias, porque elas moram num cortiço. E claro que vocês que estão aí estudando para o vestibular já viram a comparação do cortiço criado pela Júlia Lopes e pelo Aloysio, né? Os dois cortiços. Esse cortiço onde mora a Marta, né? E que ela então experimenta as agruras da pobreza, a terrível situação de quem não tem quase nada, né? De uma menina que não pode viver nenhuma alegria, porque ela também não consegue se identificar com aquele modo rude de ser. Ela tem uma sensibilidade particular, tá? Vejam, ela não tem a sensibilidade artística de uma menina romântica, mas ela tem uma sensibilidade que não permite que ela se identifique com esse trabalho tão braçal. Ela diz, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não sei fazer nada. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe passar roupa, ela não sabe lavar, ela não sabe cuidar da casa, ela não sabe fazer nada. Por quê? Porque ela é uma menina que, na verdade, não se identifica com esse modo de ser da mulher do lar. Né? Ela vai encontrar um caminho para ela quando ela, então, entende que há uma possibilidade sendo professora, né? De mudar a sua realidade pessoal a partir de uma perspectiva da realidade social. Então, há um lugar para aquela mulher pobre do século XIX, que é a mulher que não tem dote, e, portanto, não pertence a uma certa camada social, e que ela só pode ascender por um certo caminho. Qualquer semelhança com a contemporaneidade é só nenhuma coincidência, né? Então, acho que essa é uma questão para a gente pensar, que vai para o nosso campo da interpretação. Há uma semelhança com essa realidade do feminino hoje e com essa realidade do feminino do século XIX. Parece que mudou bem pouco, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no século XIX, ser professora era a única profissão cabível para uma mulher, porque era uma certa extensão do lar, era cuidar dos filhos dos outros, né? A ideia da professora não era da mulher ultraculta e que tinha um papel intelectual, era uma mulher que tinha conhecimento suficiente para transmitir às crianças e fazer uma certa formação social. Não aparece no livro, a não ser que eu tenha me enganado, e se eu tiver me enganado vocês me corrijam, nenhuma marca do conteúdo social que ela, como professora, professaria. Né? Vamos pensar na profissão, professora. O que ela professa? Ela só alfabetiza. Então ela cuida daquelas crianças para torná-los capazes de ler e escrever. Mas ela não tem nenhuma
naquela discussão, naquela perspectiva de ser professora, não aparece em nenhum momento a possibilidade dela fazer um discurso sobre a realidade social. Tá? Mesmo porque ela também encontra na escola outras meninas que são socialmente mais bem posicionadas que ela. Tá claro isso? Os meninos que frequentam a escola não sabem nada, não estudam nada, as meninas aprendem pouco, precisam ser tutoradas, tanto que ela começa o trabalho dela ajudando a professora, né, a alfabetizar. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um papel do feminino deslocado para fora da casa, mas um papel ainda na sociedade que é um papel muito conectado a uma ideia do papel da mulher na família, que é criar, que é ser responsável por um certo aspecto da formação que diz respeito ao, de algum modo, ao comportamento daquelas pessoas. Ficou claro isso para vocês? Vocês encontraram algum outro indício no texto de que ela fale de outra coisa? Que ela tenha uma perspectiva como professora de fazer algum discurso, alguma discussão sobre a realidade social? Não, né? O que é para ela ser professora, além de ser algo que é mais favorável à sua sensibilidade, porque ela não é essa mulher da vida doméstica e braçal, e ao mesmo tempo é a única perspectiva de ascensão, porque ela vai poder ter um salário, uma remuneração melhor. Ela é uma professora pública, da escola pública, né? Vejam que ela presta concurso para se tornar professora. E se fosse aí tem uma diferença, hein? Se fosse na atualidade, ela já ia falar, não sei se eu vou ganhar a vida com isso não, mas... Mas no século XIX parece que ela era bem remunerada, né? Porque ela passa a ter uma vida melhor em relação às condições. Agora, também a gente tem que fazer essa passagem estreita, que é de alguém que está no cortiço para alguém que vai ter uma vida melhor. Mas não é que ela vai ter uma vida maravilhosa, ela vai ter uma vida um pouquinho melhor, né? Melhor. Então, uma perspectiva de progressão social através da educação. Né? Mas tem um dado interessante aqui, nesse texto, que contraria as histórias românticas, né? Que é o fato de que ela é feia. Vocês notaram isso no texto? Que coisa terrível, né? Porque ela também é condicionada não só pela circunstância social da vida, mas pelo fato dela ser feia. E que, portanto, sendo feia, ela não é a figura de eleição do desejo masculino, da busca masculina por uma parceira, por uma companheira. Né? Por quê? Porque é um valor de época. Então, se ela é pobre e, além de tudo, é puxa vida, o que fazer da vida, né? Esses são valores de um certo machismo nacional, né, brasileiro, que é muito forte, né? Que determina muito claramente que a mulher precisa ter certos atributos para que ela possa passar de uma condição para outra. Se ela não tiver atributos vindos da condição econômica, ela tem que ter atributos físicos, porque não tem outros. O fato dela ser mais interessante como mulher, uma mulher mais sensível, uma mulher mais bem informada, uma professora, vai culminar lá no final do livro que ela vai casar com um homem, não por aquele encontro amoroso e caloroso da paixão, que era típico do romantismo na literatura brasileira, mas um homem mais velho, um homem que, na verdade, não desperta nela esse sentimento de paixão amorosa. Alguém de vocês aqui leu Madame Bovary, do Flaubert? Não, mas eu acho que já tocaram nas aulas de literatura. É? Bovary, que ela então. Poderia, né? E no final, acho que ela se suicida, né? Sim. E o marido depois, quando chega em casa, se suicida também, né?
Não, o marido não se suicida não, mas ela se suicida sim. Então, mas a Madame Bovary, que é uma personagem, nossa, importantíssima da literatura mundial, é assim mais ou menos como para nós a nossa Capitu, que é tão famosa. A Madame Bovary é uma figura importantíssima da literatura, tanto que existe o bovarismo como uma ideia de, né, de uma mulher que procura uma certa ascensão social e que tem um desejo posto num determinado lugar. A Madame Bovary foi criada pelos valores românticos. Então, ela tinha um desejo de alcançar um determinado lugar, de alcançar um determinado estado do amor e do estado de vida pregado por aquela formação escolar que punha a arte, a delicadeza, as grandes festas, os valores em que da alta cultura, vamos dizer assim, em certos termos, e de uma vida que a alta cultura, em que a alta cultura coincide com o poder econômico, tá? E ela cultivou aqueles valores acreditando que ela os alcançaria. Nesse livro da Julia Lopes, a gente tem uma personagem, que é a Marta, que é bem realista. Ela descobre rápido que ela não pode desejar aqueles valores, né? Porque aqueles valores não estão postos para ela. Ela não tem condição de alcançar aquela condição de vida em que ela vai ser a frequentadora das festas. Ela não é uma mulher iludida. Entendem isso? Essa é uma questão que eu acho que é importantíssima nesse livrinho. A Marta não é uma mulher iludida. Ela não é romântica. As decepções dela vão dando a ela uma consciência de quem ela é e de quais são as limitações do fato dela ser quem ela é. Gente, vocês podem falar, viu? Isso aqui é uma conversa. É importante que a gente fale como leitor do livro, porque é isso que vocês vão precisar para o vestibular, se sentir à vontade para falar. Não tem nada que vocês possam decorar, não tem nada que alguém possa dizer para você, é isso que você tem que dizer. É você que tem que se posicionar na hora de escrever. Então, esse ponto de vista, esse argumento do leitor, ele é sempre o mais enriquecedor do ponto de vista da literatura. É como você, ao ler esse texto, reagiu a ele, como é que você constituiu essa obra para você. Tá? É o que a gente fala, isso é um princípio da recepção da obra. Como é que eu recebi esse texto quando eu li? Né? Eu acho que essas coisas todas que os colegas aqui estavam falando mostram isso. Quer dizer, a gente se identifica, a gente reconhece que esse mundo do feminino não mudou muito, a gente reconhece que o livro trabalha com uma quebra de expectativa. Então, se ela fosse uma personagem romântica, tudo caminharia para dar certo, né? Mas aqui nada edulcora nada, é tudo pé no chão. E, ao mesmo tempo, vejam que interessante, as memórias dela param de ser narradas, param de ser contadas, né, para nós, leitores, no momento em que ela se casa, né? Porque aí parece que é assim, bom, eu não tenho mais nada para contar. Agora o que vai acontecer todo mundo já sabe. No romantismo, o final do livro é o casamento também, né? Essa coisa da união perfeita, de uma história que chega, um amor que se realiza. Mas ali não é o amor que se realiza, é a racionalidade sobre a condição social que faz com que ela chegue à conclusão que a melhor coisa que ela pode fazer é se casar. Né? Então vejam que interessante, uma escritora que era uma mulher, a Julia Lopes não era uma mulher do cortiço, então é isso que eu quero que vocês entendam que é uma questão importante. A Julia Lopes de Almeida não era uma mulher pobre e de uma condição social desprovida, ela tinha um certo papel na sociedade. Quando ela escolhe contar isso, quando ela escolhe escrever essa história, ela escolhe escrever isso porque ela acha, provavelmente, que é importante
revelar algo de uma realidade feminina daquele período que um homem não revelaria ou não tinha revelado até então. Por quê? Porque ela é uma mulher de outra condição social, né? Ela vive uma vida confortável com o marido, eles têm uma boa afinidade, eles têm uma vida social interessante no Rio de Janeiro, né? Ela é uma das mulheres que participou da concepção da Academia Brasileira de Letras, uma mulher envolvida com a literatura, com a arte, com a cultura, né? Uma mulher que tinha uma vida tranquila do ponto de vista econômico, financeiro. Isso significa que aquela mulher que escreve essa história, ela tem uma percepção do mundo, uma percepção da realidade social, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente sempre acha que dentro dessas discussões tudo tem que ser uma espécie de discurso autoficcional, um discurso biográfico, que eu só posso escrever as coisas caso eu tenha vivido essas coisas. E isso não é próprio da literatura, necessariamente. Eu não preciso ter vivido as coisas para poder falar delas. Eu tenho que escolher um ponto de vista. E isso, quando vocês escrevem sobre o que vocês leram, por exemplo, numa prova, se alguém te pergunta alguma coisa, é você falando sobre o que você leu, não porque você viveu. Entendem o que estou dizendo? A identificação aparece de forma direta, porque às vezes a gente fala, eu lembrei da minha própria história, que é um papel da literatura, mas em outros momentos a gente fala, eu me identifiquei porque eu percebo o sofrimento daquela pessoa, por uma espécie de exercício de empatia, né? Que eu sei o que aquela pessoa está vivendo, não porque eu me pus no lugar dela, mas porque eu compreendo o que ela está vivendo, eu compreendo o que está sendo dito. Por exemplo, vocês se lembram que naquele momento em que ela, antes dela sair de férias com a professora, ela vive uma consulta lá com um médico que diz para a mãe dela duas coisas que eu acho terríveis, né? Que ela está histérica, segundo o médico, e ela precisa ou casar ou ir para algum lugar ameno em que ela possa aliviar suas tensões. Ou seja, o que o médico está dizendo, a cura para essa pessoa é uma outra vida. Vocês entendem isso? Ou seja, a cura para essa pessoa é ela encontrar uma saída para a sua dificuldade financeira, casando-se, ou viajando, estando em algum lugar em que todos os problemas desaparecem. Onde é isso? Essa evasão na natureza, né? Que era uma coisa típica do romantismo. Então é assim, vai para um lugar bonito, para um lugar de ar fresco, para um lugar em que você possa se libertar desse ambiente sufocante em que você vive. Porque para esse ambiente sufocante em que você vive, não há remédio. Olha que questão importante, não há remédio para esse lugar. E aí a mãe apela para a professora, que tem uma condição de vida melhor, parece um pouco a própria autora, a Júlia, apela para essa mulher, e a mulher diz assim, bom, vou levá-la para um lugar, ela acha que pode ter havido ali alguma tentativa de coincidência no encontro com aquele sobrinho. Ou seja, olha que humilhação. Existe humilhação maior? Dizer para uma mulher que ela, para sarar, precisa casar? É humilhante, né? É humilhante. Porque não é assim, olha, seria importante para essa alma sensível que ela fosse amada, acolhida, que a vida fosse mais confortável. O médico não diz isso. O médico dá uma receita. Ela precisa casar ou ir para um lugar ameno. Muita humilhação, né? E aí ela descobre que ela não pode se curar pelo casamento porque ela é feia.
é muita condenação a uma criatura só, né, gente? Sinceramente, vamos falar sério, né? Então, você precisa ser bonita, você precisa ter dinheiro e você precisa ter uma vida muito confortável para que você não adoeça. E a mãe, que é aquela mulher que trabalha, assim como a vizinha, a Lioa, que também trabalha para cuidar dos filhos, aquela mãe e aquela outra mulher, assim, imersas num trabalho braçal, duríssimo, para tentar fazer com que a doença dessas filhas, ou de uma filha sensível, como a Marta, não a leve à morte. E é aí que vocês disseram que o fim é triste, porque a mãe morre, né? Então, a mãe morre pelo sacrifício de fazer com que ela sobreviva. Então, é uma troca. Para que haja a vida de uma, a outra precisa morrer. As duas vivas não dá. Entende? Então, olha que circunstância social terrível em que se encontram as mulheres daquela condição trazida pela autora para esse livro. Tudo bem? Então, o que a gente vê nessa estrutura social? Uma estrutura social em que não há uma preocupação com a mudança. O texto não faz uma discussão na direção de uma luta política, mas ele narra, ele expõe uma luta política que está ligada ao corpo. É o corpo que é político, porque esse corpo está marcado por uma série de questões, inclusive de natureza ideológicas, né, que afetam a existência desse corpo, afetam a saúde desse corpo, afetam a possibilidade de continuar vivo. Então, não é uma luta pela vida, é uma luta pela sobrevivência. Mas a gente vê a luta pela sobrevivência na ordem da mãe, na ordem da outra mulher que tem um trabalho braçal. E a gente olha para Marta e pensa assim, mas porque o livro não nos impede de pensar nas fraquezas dela, nas debilidades dela. Debilidades que não são caprichos. E eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar um pouquinho aqui juntos. O fato de que alguém não suporta uma realidade opressiva, opressora, uma realidade cruel, não é porque essa pessoa é fraca, porque há uma discussão, há uma mentalidade também de que todos temos que ser fortes para suportar as nossas desgraças. A nossa sensibilidade não necessariamente é adaptada a essa crueza. Às vezes, a nossa sensibilidade é frágil ou nos fragiliza de modo que a gente não aguenta aquilo. Então, não é porque somos fracos, ou não é porque nós, mulheres, somos fracas, porque essa é uma outra ideia de que a mulher fraca, a mulher é frágil, a mulher é débil, ela não consegue suportar, ela é uma incapaz, uma incompetente para uma porção de coisas. Não, é porque a realidade é cruel demais. Entendem isso? Então, veja que contradições interessantes. E aí a gente já está aqui entrando num campo bem interpretativo. Veja que contradições interessantes. Marca do feminino, no século XIX, é justamente uma mulher frágil, assim, quebradiça de louça, aquela mulher bonita, mas que não pode ser exposta a nenhuma agrura, nenhuma coisa terrível. Por outro lado, a realidade de todas aquelas mulheres ali impede que elas sejam frágeis e acham que a fragilidade é um problema, é um defeito, é uma doença, é uma histeria, né? Então, contradiz o princípio do feminino, ou seja, se a mulher o famoso sexo frágil, naquelas condições sociais, a fragilidade não lhe é uma
uma característica que possa ser cultivada. Percebem? A sensibilidade é brutalmente afetada por aquelas condições terríveis de vida em que só há um jeito de sobreviver, pondo o próprio corpo para atuar como força de trabalho. A descoberta dela, porque a gente pode pensar na fragilidade dela, e depois a gente também pode pensar na luta dela para ser professora. Ela mesma diz, eu tive que estudar muito. Ela não diz que ela conquistou aquilo porque ela tivesse uma inteligência diferenciada, ou porque ela fosse alguém especial, muito pelo contrário. É porque ela pôs toda a força que ela tinha naquele projeto. Por quê? Porque ela também não quis se submeter àquelas condições. Vejam que a mãe pede para ela em alguns momentos para ela fazer algumas coisas da casa, ela faz tudo errado, ela é atrapalhada, né? Estabanadinha para fazer aquelas coisas. Mas isso não é tido como uma característica assim, ai, olha, ela não é uma menina que tenha condições para a vida prática, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Não, ela não tem ela não tem essa característica. A mãe a condena por isso? Não. Mas o discurso do mundo masculino, daquele lugar onde ela vive, a condena. Eles riem dela, acham que ela é uma figura patética. Por quê? Porque ela não é a mulher lavadora de roupa, forte, esse tipo bem animalesco que é tratado no naturalismo, né? Com essa mulher forte, parideira, que lava roupa, que carrega os filhos, que faz comida, que briga, que grita. Ela não é essa pessoa. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da sua fragilidade, só quem a compreende são as outras mulheres. A professora, por um lado, que tem por ela um sentimento de que tipo? Como é que vocês leram essa professora? A professora é amorosa? Não, né? Não é amorosa com ela, né? Assim, ocupada daquela sensibilidade. A professora se sente na obrigação de ajudá-la a progredir pelos estudos. Mas não porque a professora pense que ela tem características essas ou aquelas. Veja que quando ela vai lá à casa da professora, no dia da festa, do jantar, uma festa, né? Ela vai dançar com um homem mais velho também, né? Ela está sempre condenada a esses que não tinham, por conta da falta de beleza dela. E a professora, naquela circunstância, faz questão de apresentá-la para as outras meninas, assim, mas falar, ah, olha, é isso. Aí depois ela tem que ir embora, a pobre da mãe está lá esperando, já são 2 horas da manhã, a mãe está lá esperando que ela fosse sair às 11. Lembram disso? Então, o que a gente vê naquela festa também? Uma condição, uma circunstância em que ela não é alguém que alguém tem o desejo de que ela esteja ali. Ela está ali mesmo porque a professora está respondendo a um pedido de favor da mãe. A mãe sempre intercede pedindo esses favores. A mãe intercede para ela ir viajar e depois a mãe também é responsável pelo casamento. À medida que ela cresce, à medida que ela estuda, a consciência dela vai se transformando, que é o que acontece com todos nós, né? Então você fala assim, puxa, tem coisas que você fala, ah, fiz uma coisa na infância, briguei com um coleguinha na infância por conta de uma invejinha tonta que eu tinha lá quando eu era criança, sei lá, e depois quando eu cresci pensei, puxa, que idiota que eu era que fiz aquilo. Eu não sei se a consciência da Marta é uma consciência... se a Júlia Lopes tentou colocar na consciência da Marta uma consciência tão externa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ela vivia num universo muito fechado. A nossa consciência social tem a ver com abertura. Né? Assim, quer dizer, maior é a minha consciência social, quanto mais livre eu sou para olhar para o mundo.
Quando eu vivo um mundo muito circunspecto, quando eu vivo um mundo muito fechado, eu vivo um mundo de pessoas em uma realidade muito repetitiva, um mundo muito constrangido pela força da sobrevivência, a minha consciência é esmagada por isso, porque eu não tenho abertura. A consciência é um exercício de abertura. Então, tudo indica que as memórias, e aí eu acho que eu vou te dar uma resposta que talvez sirva para alguma coisa, depois você me conta. Você me conta agora ou depois. Mas assim, eu acho que o fato dela ter escrito essas memórias é exatamente o exercício da abertura quando ela conseguiu um mínimo de tranquilidade. Então ela tinha uma casa, um marido, que embora não fosse amoroso, não era um homem, fosse amoroso no sentido da juventude, né? De um amor de companheirismo, de projeto de vida, porque ele já era um homem mais velho, o projeto de vida dele já estava meio desenhado, ele era o pacato cidadão, né? Então, mas era um homem que não era violento, era um homem que não era um homem cheio de vícios, era um homem um pacato cidadão, mas um pacato cidadão que tinha por ela uma certa admiração pelo fato dela ser professora. Então, ele tinha uma certa admiração por ela. Então, essa admiração daquele homem, que numa certa medida compreendia e tentou ajustar a sua vida para ter aquela mulher que ia ser professora lá num outro lugar do Rio de Janeiro, dá a ela uma pacificação que faz com que essa consciência, apesar de carregada por esse sofrimento, apesar de carregada por essa opressão, né, marcada por essas circunstâncias, é uma consciência que pode entrar em retrospectiva. As farpas criaram já cicatrizes, mas elas não estão sangrando o tempo inteiro, entende? E aí, então, quando aquela pessoa, aquele sujeito, pode, então, contar. Esse é um processo interessantíssimo da narrativa, porque não se pode contar aquilo que está doendo demais. A consciência lateja junto com a dor. Então, o discurso de quem está no auge do sofrimento são aqueles discursos que ela conta, das memórias do que ela lembra que ela falou naqueles momentos. Mas essa retrospectiva que ela faz para contar isso tudo que ela viveu, num tom em que nós não precisamos o tempo inteiro, porque, gente, olha, sinceramente, para contar nas suas memórias todas essas humilhações também, não é uma coisa fácil, né? Pensa, contar que alguém disse para você que você não pode isso ou aquilo porque você é feia, contar que para você ter um lugar no mundo você precisa casar, que você é histérica, que você é isso, contar aqueles momentos de surto que ela tem, ela surta, né? Com a mãe, ela adoece profundamente em determinados momentos, porque aquele constrangimento faz com que ela não encontre saída, ela não acha um campo em que ela possa fazer a passada, entende? Então, eu diria para você que o que faz com que ela possa contar essas memórias é a consciência que ela adquire. Então, mas eu não sei se a consciência, talvez depois, se ela contasse as memórias de uma outra fase, ela pudesse ter uma consciência mais política. Naquele momento, ela é a consciência política encarnada. Sabe assim, a gente tem uma consciência política que está no nosso corpo. A gente pode até tentar disfarçar, falar, ai não, eu sinto que minha vida é uma desgraça, mas é porque Deus quis, ou porque isso, ou porque aquilo. Posso pensar assim. Mas a consciência política da realidade social, ela está impregnada em nós. A gente sabe. A gente sabe o que é, por exemplo, quando você é muito pobre e você chega num determinado lugar e as pessoas te olham para determinar que você não pertence àquele lugar. Você sabe, quando você é muito pobre, que você pode até ter uma comida farta, mas você não sabe comer nas normas daquele lugar.
a vida social, ela o tempo inteiro denuncia você. Por tudo. É a escolha do seu cabelo, é a escolha da sua roupa, é a escolha de tudo. Que não é a escolha necessariamente, às vezes você só tem aquilo mesmo, né? E então, a Marta, ela é essa mulher que ela vai ganhando consciência a partir da constatação do real. Por exemplo, se você, não sei nada da sua vida, mas imagine uma moça que viva uma vida assim ultra, 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 ultra fora da realidade. Ela vive só uma vida de uma menina riquíssima. Que consciência ela tem da experiência política do mundo? Nada. Aí você pensa também uma menina no lado oposto, que é muito pobre, mas que ninguém deixa ela sair, ninguém deixa ela fazer nada, ela só está confinada numa vida estrita ali, daquele mundinho fechado dela, ela também não tem consciência nenhuma. Quando a consciência, eu vou usar aqui uma expressão para vocês entenderem, mas a consciência é um movimento bastante dialético, sabe? É uma tensão entre a experiência e a minha capacidade de elaborar a experiência e a elaboração da experiência. Porque a gente, no sofrimento, no constrangimento, e eu vou dizer também que pode acontecer no ócio, eu não estou querendo dizer que não, mas assim, no constrangimento, a gente é levado a encontrar alguma resposta. Você tem que encontrar alguma resposta. Então você tem que encontrar resposta para aquilo que você fala, não estou conseguindo viver isso, gente, preciso encontrar uma saída. Né? Quando você se vê oprimido demais, você precisa encontrar uma saída. E essa saída, ela pode vir de diferentes maneiras. O corpo adoece, é fato isso. Ela não é histérica, o corpo adoece mesmo. Né? E com as más condições de vida, a gente fala, assim, esses preconceitos sociais que são muito comuns, porque gente pobre vive no hospital. Você fala, não, gente pobre vive doente, né? É diferente. Porque falta uma boa alimentação, falta um bom lugar para viver, falta uma cama adequada, falta tudo isso, as pessoas adoecem. Então, todos esses constrangimentos que as condições materiais impõem à nossa existência oprimem uma pessoa. Aí o que ela tem? Como ela não pode sair daquela realidade, ela não pode evadir, que é o que o médico sugere para ela. Olha, vá para um lugar bonito, vai casar, né? A evasão. Como ela não pode evadir, ela tem que encontrar uma resposta nela, que é encontrar ou uma revolta absoluta, e por isso eu fiz a relação com a Madame Bovary, porque a Madame Bovary, depois de descobrir que não tinha saída para ela, se mata. Essa não, ela se põe na realidade e diz, então eu vou encontrar um caminho para mim dentro das minhas possibilidades. Entende? Então, é um exercício de consciência. Porque não é um exercício de acomodação, ela não se acomoda, ela simplesmente aceita, reconhece que a realidade é aquela e que, portanto, ela precisa encontrar um jeito de viver na nova circunstância. Ela não conta que jeito é esse, porque a história acaba. A gente não sabe qual foi o resto da história da Marta. A gente sabe dessa lembrança que ela tem que a levou até aquele lugar. Então, olha que interessante, ela conta para a gente as memórias de alguém que saiu de um determinado lugar e chegou em outro. Mas depois que ela chegou nesse lugar, a gente não sabe quem se tornou a Marta. A gente sabe o que ela pensou naqueles momentos. Momentos que são muito marcantes, eu acho. Eu acho que aquele momento bem marcante, aquele em que o médico declara isso para ela. Você vê que ela diz, eu voltei lá das férias, eu estava mais gordinha, ganhei um pouquinho de peso, e eu estava mais feliz, mais alegre, porque ela foi tocada pelo amor. Amor, uma substância interessante para a gente pensar. Um amor, e eu gosto muito desse trecho, até marquei aqui para a gente relembrar, porque ela diz uma coisa interessante aqui, quer ver? A reputação da mulher é essencialmente melindrosa, como o cristal puro, o mínimo sopro a enturva.
Mas de mim, quem se ocuparia em falar? Passaria sempre despercebida, mesmo pela vista dos mais famintos. Viriam os cabelos brancos, viria a velhice, e eu ficaria sozinha com os meus sonhos pueris, as raivas, as minhas raivas surdas, a mesma desconfiança pela humanidade que me repudiava, julgava eu. Bem cedo neste país ardente, olhe, prestem bem atenção, ouvem dizer, ardente, as mulheres ouvem dizer que as amam. E eu só aos 24 anos despertava no coração cansado de um velho uma paixão sossegada e mansa. E que amara ele em mim? O meu espírito, a minha pessoa, não era nada. Foram as cartas escritas sob o influxo do meu amor por Luiz. Olha que interessante. Porque ele lê, né? A mãe lê para ele as cartas que ela manda falando do apaixonamento dela pelo Luiz lá nas férias. Naquele período de ouro da minha vida, que lhe despertaram a ideia de que a Marta valeria alguma coisa em um lar doméstico. Ou seja, ele não se apaixona por mim, ele se apaixona pelo meu discurso de amor por outro. Ele ama o amor. Ela mesma diz que ela também é alguém que ama o amor, não o ser amado, né? Olhei com desprezo para o meu corpo, achando-o indigno da minha alma. O ódio da natureza cresceu em mim num fermento em que todos os azedumes se encontravam. Minha mãe percebeu tudo e disse: eu só quero o que tu quiseres. Ó, o que eu quero não alcançarei nunca. Foi o primeiro grito de desespero. Minha mãe chorou, eu não. Só muitas horas depois pude ter calma para refletir e refleti que o meu casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Eu imagino isso que eu disse para vocês no começo. Primeiro, a expectativa de que vocês tenham mesmo lido o livro e que, portanto, vocês sejam capazes de reconhecer nas questões trechos do livro. Se eu não li o livro, aparece lá uma coisa, naquele momento em que a Marta estava tendo um surto, você fala, que surto? Nem sei do que essa pessoa está falando. Estou dando um exemplo, tá? Então, que você tenha lido o livro, isso é uma primeira questão. A segunda questão é que você tenha compreendido o que você leu. Lembrem sempre que compreender não é o mesmo que interpretar, tá? Compreender significa eu entendi como esse discurso foi construído. Eu entendi como foram construídas essas memórias. Eu entendi que é uma mulher que depois de ter alcançado uma certa condição de superação da sua miséria, tenha podido rememorar. Essa é uma questão. E depois que você entenda isso, um texto narrado em primeira pessoa, num momento do Brasil e da literatura, né? Então, um momento da literatura em que as questões do naturalismo e do realismo estavam presentes, não é um livro romântico, né? Não posso dizer que ele seja um livro realista, e nem posso dizer que ele seja naturalista, mas é um livro escrito num período em que ele não mais se compatibiliza com os valores românticos, que é aquele valor da felicidade no fim, encontrada lá no pote de ouro. E escrito do ponto de vista de uma mulher, portanto, então não é um homem falando sobre o que acontece com uma mulher, né? É uma mulher falando sobre o que aconteceu sobre si mesma, então uma perspectiva diferente. Então acho que essa é uma possibilidade do vestibular abordar isso para vocês. O que é uma mulher falando das suas memórias, que é algo diferente daquilo que a gente está acostumado a ler, do século XIX, né? São os homens falando sobre mulheres, mas não as mulheres falando de si mesmas. E é um livro em que não há grandes acontecimentos exteriores. Os acontecimentos são todos interiores. Eles são acontecimentos mesmo da formação de uma consciência do que é ser mulher naquela época. Então, essa é uma questão que a vestibular pode abordar. Não há grandes questões sobre a estrutura literária, porque ela é uma narrativa muito simples, muito
que não é também uma narrativa do sentido heróico, né? Essa narrativa do acontecimento, do clímax e do anticlímax e do desfecho, porque são memórias. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da realidade social, eu acho que é isso. Fundamentalmente, a gente poderia dizer que o livro tematiza de algum modo, não só esse, eu não estou aqui querendo criar uma leitura definitiva do texto, mas uma possibilidade de leitura é pensar que as mulheres do século XIX, apesar de todo o constrangimento, adquiriam uma consciência da sua condição. Então, acho que são questões. Respondeu? Ajudou? Tá bom. Professora, Diga. gostaria de saber a sua visão sobre essa vingança do romantismo da infância, quando ela se casa sem ser por paixão, né? Ela não fala de uma vingança do romantismo. Quando ela diz aqui nesse trecho que era um modo dela se vingar, ela queria se vingar, e aqui a gente tem que entender vingança bem dentro desse contexto. Eu vou ler esse trechinho de novo só para você lembrar. Aqui, quer ver? Ó. Quando ela decide aqui, né? Peraí. Foi meu primeiro grito de desespero. Minha mãe chorou, eu não. Grito de desespero que fez a mãe chorar. Veja, a mãe não chorava antes, né? Porque a mãe antes lutava para ela ter alguma coisa. Quando a mãe a vê ali num dilema, se ela casa ou não, a mãe chora porque a mãe fala, bom, eu não tenho mais forças para fazer nada. Porque aquela mãe já não tinha mais forças. Só muitas horas depois, pude ter calma para refletir. Olha, pensa, ela pensa, é racional a decisão dela. Então ela tem calma para refletir. Ela pensou sobre o assunto. E refletir que o casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Ela foi ultrajada pela própria imaginação de que ela pudesse ser uma mulher desejada e amada por alguém por quem ela sentiria amor e desejo também. Então, a vingança não é contra os outros, é contra a própria ilusão. Do romantismo, dessa ideia do que seria o romântico, né? Não sei se não fala do romantismo, senão você vai dizer depois que é porque aí vai pensar que é uma questão da literatura, mas não é. É uma vingança contra a ilusão que a cultura, a ideologia impunha para ela de que uma mulher seria desejada e amada, e que é uma ilusão do amor que quase todos nós temos. Diga, querida. Professora, essa vingança, né, também não vem de encontro àquela queima as cartas? Ah, sim. Ela falou, acabou, essa ilusão minha acabou. Isso, é isso mesmo. Então, é porque a gente vai vendo isso, uma mulher que vai se desiludindo. É um livro que conta a memória da desilusão. Assim, sabe? De perder as ilusões, todas as ilusões. É uma desilusão. Agora, desilusão não significa só amargor e infelicidade, significa perder as ilusões. Significa cair na real. Sabe assim? Cai na real, criatura. Cai na real, cai na real. O que não significa resignar-se, o que não significa apodrecer dentro da perda, significa simplesmente que desiludir-se é um modo da consciência. A consciência é uma desilusão, não é? A consciência de classe, a consciência cultural. A nossa consciência, de modo geral, é sempre uma desilusão. Porque a ilusão é o que nos coloca num sentido de que eu imagino um mundo como ele não é. A desilusão é dizer, eu não estou iludido, eu estou vendo justamente o que o mundo é. É realístico isso. Agora, isso não significa que ser realista, porque aí também tem um preconceito que é posto sobre essa ideia, de que toda pessoa que é realista, toda pessoa que é desiludida, ela é uma sofredora e ela vive infelizmente. Não é isso. Ser desiludido é simplesmente enxergar a real e falar, olha, eu vou por aqui, não vou por ali.
Então, uma mulher racional, pensando sobre tudo isso no século XIX, é muito interessante, porque é uma mulher que não se deixa levar pelas ciladas da ilusão, sabe? Ela encontra, ela diz, eu não, eu, mulher desiludida, vou construir uma vida para mim com o que eu tenho. Então eu vou me vingar dessa ilusão. Entende de onde vem a vingança? A vingança é justamente isso. Eu vou queimar essas cartas. Chega de ficar. Eu não vou ficar aqui cultivando o. Vou chorar sobre o leite derramado. Né? O Chico Buarque podia ter escrito sobre o. sobre a Marta. Não vou chorar sobre o leite derramado. Eu vou prestar atenção para o leite não se derramar de novo. Vou olhar enquanto o leite ferve, entende? Porque essa ideia, que é uma ideia do século XIX, também é importante, como a mulher não tinha saída, qualquer processo de desilusão ou qualquer processo que ela vivesse no sentido da consciência, a tornaria uma figura amarga e uma figura sem nenhuma perspectiva, simplesmente rendida à circunstância. Ela não. Veja que quando ela se casa e o marido faz um movimento na direção do cargo que ela vai ocupar como professora. Então ela encontra um lugar para ela como professora e não como a mulher. Ela não se tornou a mulher do lar que se imaginava. Ela se realiza como professora. Então ela se realiza num determinado degrau da possibilidade dela. Entende? Então ela se vinga da ilusão. Eu adoro essa imagem, eu acho essa imagem sensacional. Assim como tem um trecho aqui que eu gosto muito, que é antes, quando ela fala, ó, eu, além de feia, era inabilidosa. Está lá na página, é que vocês têm livros diferentes, não sei. Mas é no capítulo 6. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vestido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cor trigueira das minhas faces de maçãs salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desengonçado do meu andar, e em mim a vista, desengonçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, asseguravam-me que ninguém pousaria em mim a vista com prazer, que eu cortaria a vida de ponta a ponta sem deter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia. Gente, que consciência terrível, né? Convenço-me de que daquele rapaz eu não amei o homem, amei o amor, com letra maiúscula, né? O amor como ideia, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor e vivi embalada nesse idílio sem que os meus atos regulares e serenos traíssem as minhas convicções. Comoções. Vejam, é isso. Ela se desilude, mas ela não se desilude, ela se desilude pouco a pouco. Mas a desilusão dela não é a desilusão de quem aceita que as outras pessoas estejam certas ou erradas a respeito dela, sobre o fato de que ela só pudesse ser desejada se fosse bonita, sobre isso, sobre aquilo. Não é isso que ela discute. Ela discute nela mesma, na própria constituição da consciência subjetiva dela, como é que é preciso se movimentar dentro de si para encontrar um lugar para mim e para cada um de nós, que não seja o lugar projetado pelo outro, mas um lugar em que eu mesmo enxergo em que lugar eu estou. É uma super consciência, né? Maravilhosa. E aí, minha gente? Eu não sei que horas são, deixa eu ver aqui. Faltam 10 minutos para nós. Hã? Não, eu estou aqui pronto, eu só quero saber como é que eu posso ajudar mais vocês, porque eu já falei tanto, né? Fala, essa professora fala muito, eu, hein? Podem falar um pouco, perguntar, comentar o que eu falei. Vocês acham que o que eu falei faz sentido? Ajuda vocês a pensarem sobre a obra? Isso clareia um pouco o caminho para a gente pensar? Porque às vezes a gente vê um livrinho tão curtinho
em um livrinho tão, aparentemente, tão simples, porque assim, do ponto de vista dos recursos literários, ele não é um esplendor. Você fala, nossa, que construção, isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo, essa capacidade de dizer tudo isso com tamanha clareza e com tamanha precisão, que a gente entende claramente o que a Marta está nos contando. É didático o livro, ela é professora. A estratégia da escrita é uma estratégia didática, ela esclarece para a gente ponto a ponto. Esclarece, inclusive, como a consciência dela se conformou, como a consciência dela se constituiu. Portanto, é um excelente trabalho de linguagem, pensando, inclusive, que a nossa autora não viveu essa realidade, mas também não humilhou essa personagem. Vocês entendem isso? Não é alguém que conta da desgraça daquela outra mulher com pena dela, vitimizando-a, colocando-a num lugar de uma coitada. Não é isso. Ela conta a história da construção da consciência dessa personagem. Portanto, ela respeita essa mulher. Entende isso? Então, porque isso são questões que escapam às vezes ao autor com a boa intenção de contar uma certa história, a gente lê depois e fala, ah, mas você pisou na bola aqui, né? Porque você deu uma humilhada federal nessa criatura. Né? No caso da Júlia, ela não faz isso com essa personagem, ela nos ajuda a perceber como é que essa personagem é de fato, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas incompetências, vamos dizer assim, mas, por outro lado, sem traçar sobre isso um juízo de valor que não permitisse que ela pudesse se transformar numa pessoa interessante, numa mulher que tem uma história, tanto que a gente lê a história dela com interesse, que a história dela é interessante. Né? A gente não olha para ela como a histérica e fala, ai, que chatinha, que só fica dando chilique. Ela não é essa. O chilique dela, os surtos dela, todas as vezes que ela quebra, que ela adoece, que ela fica muito mal, eles são resultado de uma circunstância de vida muito difícil. De alguém que não está conseguindo respirar direito, de alguém que não tem luz natural, de alguém que não pode comer bem, de alguém que vive mal. Realidade que a gente não precisa descrever porque a gente conhece, a gente sabe que é assim. Então, é você lutando com o seu corpo, que também, fisicamente, uma mulher passa por milhões de transformações desde a sua infância. A partir do momento que ela começa a menstruar e vai se tornar mulher, esse organismo tem exigências, que não são exigências histéricas, são exigências biológicas, orgânicas. Então essa menina também, ela vai se tornando mulher, né? Veja que as memórias dela terminam, ela tem 24 anos quando ela casa, né? Essa transformação que ela vive para se tornar uma mulher adulta, são transformações que ela está vivendo no corpo, e transformações desse corpo que dialoga consigo mesmo, porque o nosso corpo dialoga conosco, né? O corpo dialoga com a nossa consciência, e o mundo exterior interfere nessa consciência que se constitui e no próprio corpo. Então é muita coisa, concordam? Então a gente lê essa história, que não é uma história de heroína, porque ela não é a heroína que alcança o bom resultado e chega num determinado lugar, né? Aquela que vence, ela não é a vitoriosa, mas ela é vitoriosa no que diz respeito às estratégias de sobrevivência que ela encontra. Ela sobrevive. E não é que ela só sobrevive miseravelmente, assim, ai, sobrevivi, mas estou aqui, largado. Ou ela não é a sobrevivente da superação, que sobreviveu e virou uma grande estrela de cinema, virou uma influencer. Ela não né? Ela não está na mídia. Ela é uma professora, mas ela é uma mulher, então, que encontra um lugar social para ela, em que ela não precisa gastar toda a energia do corpo lavando roupa, passando roupa com ferro pesado. Deu para entender? Vivendo num cortiço, com um homem
agressivo, truculento, bêbado. Ela consegue, numa certa medida. Então é uma vitória muito realista também, né? Tá? Então é isso, eu virei professora, ó, gente, eu não sou influencer. Também não sou atriz de cinema, sou professora. Então essas ideias que a gente vai vendo nos textos, que são as mulheres possíveis, é uma crítica a dizer que aquela mulher romântica que acreditava nas... É isso, é a desilusão da mulher romântica. Assim como, por isso que eu falei da Madame Bovary, um dia leiam a Madame Bovary, que vocês vão achar um livro espetacular. A Madame Bovary acredita, compra aquela visão de mundo. E depois ela se frustra e se quebra e até morre. Mas essa mulher, ela se desilude de todas aquelas ilusões românticas. Então, nessa passagem, nessa transição, a gente poderia dizer que a Júlia está aqui pensando que as mulheres que não eram aquelas mulheres modelo da tradição romântica do romance, serão mulheres de outra natureza, sabe? Nesse mundo em que a consciência é mais forte. Vocês se desiludiram? Eu espero que não. Eu espero que esse discurso não seja a ilusão, mas seja a consciência de que vocês podem fazer uma boa prova. Porque você só precisa ser bom leitor para fazer prova. Não comprem essa ideia de que vocês precisam ser leitores especialistas, porque vocês não são. Especialistas para quem for fazer letras depois, aí vai se tornar especialista, vai estudar essas questões. Mas para o leitor comum, o que se espera do leitor comum é que ele reaja como leitor. O que se espera de vocês, francamente, assim, nas provas vestibulares, é que vocês tragam o seu repertório de formação histórica, cultural, da própria literatura, das outras dimensões que vocês estudaram, do conhecimento de uma certa sociologia, de uma certa psicologia que a gente aprende com a vida, para pôr dentro do texto que vocês leem, preenchendo essas passagens do texto, esses lugares em que o texto deixa em aberto para nós, para que a gente preencha com a nossa compreensão, com a nossa leitura, com o nosso repertório, tá? Isso é ser leitor, né? O leitor, ele preenche o texto com os vazios que o autor deixou, porque ele dialoga com o texto. E vocês são leitores do século XXI. Então, eu não sei o que uma leitora do século XIX poderia pensar. A gente poderia fazer esse exercício, de pensar qual é a recepção de uma leitora do século XIX para esse livro. Mas a gente precisaria fazer uma pesquisa para poder entender que leitora seria essa, né? Porque também o leitor vem carregado das suas circunstâncias de vida sociais, as circunstâncias de vida que o afetam na sua energia para ler. Tem texto que é tão exigente que a gente começa a ler e a gente não tem energia para dar conta de ler aquilo. Você tem que parar, você tem que fazer outra coisa, às vezes você volta, às vezes você abandona o livro, às vezes você não consegue. E esse livro curtinho, ele tem uma energia que nos prende para ler, né? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Ele faz você ir adiante, porque ele não é repetitivo. Ele é curto, então ele não faz você ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. E também não tem a narradora, né, a Marta, quando ela organiza suas memórias, ela tira as gorduras dessa memória, porque a memória dela é tão magra quanto ela mesma, sabe? Está muito na pele, está muito já grudado no osso, né? Então, a estrutura do texto é tão ossuda quanto ela mesma, percebem? Então, é um texto bom de ler, doloroso, mas bom de ler. Principalmente para nós mulheres é doloroso, né? Porque a gente olha e fala, ainda é isso, né? Continuamos na mesma. Então, tem uma luta grande para ser feita, né? Para a gente superar uma série de circunstâncias negativas que nos afetam. Eu acho que essa é a questão fundamental. A gente lê as memórias de uma mulher que toma consciência das ilusões. E, portanto, a consciência da ilusão é a desilusão. Tá bom?
se desilude porque ela toma consciência das ilusões. Ela toma consciência das projeções que fizeram para ela. Ela toma consciência das negativas que o mundo imprime para ela. Ela se desilude da ideia de que é possível mudar a realidade sem esforço, sem trabalho. Tanto que, vejam, ela estuda muito para mudar a realidade dela, né? Ela não se torna professora porque alguém colocou ela lá. Ela estuda. Ela tem que fazer um concurso, ela tem que fazer um vestibular para passar e continuar fazendo as coisas que ela tem para fazer. Isso significa dizer que é um livro em que a autora fez um esforço danado de dizer assim, olha, para fora da desilusão, não existe só a prostração, não existe só a debilidade total, não existe a incapacidade. A perda da ilusão é um campo de possibilidade também, de se construir uma vida realista, né? Uma vida menos, talvez, encantadora, mas porque esses encantos também não trazem resultados concretos para um sujeito, né? E as mulheres não podem se deixar levar por essas ilusões, porque são essas ilusões que a acorrentam a um lugar que lhe é desfavorável. Então, desiludir-se é um jeito de construir um mundo novo. Tá bom? Então, minha gente, era isso. Tá bom? Então, eu queria agradecer muito que vocês ficaram aqui essa manhã para falar comigo e para a gente conversar. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa conversa e que vocês se saiam muito bem nesse vestibular aí. Tá? Tá bom? Parabéns para vocês também.